Eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. A Deus nós tributamos a honra, a glória e o louvor. Quero agradecer ao pastor Davi por esse convite, pela liberdade que o Senhor nos deu, a irmã Eliane que fez o contato conosco. Deus abençoe pela confiança. O pastor Davi é uma pessoa que a gente tem um carinho, um amigo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Todos os obreiros desta casa. Eu me alegro. Aqui o Vila Industrial tem algumas coisas que marcam, né? Eu não sei quem estava aqui na época que teve a inauguração desse templo aqui. Tinha alguém dessa época aqui? Quando o templo foi levantado, essa parte de cima, a irmã, na época o meu pastor era o pastor Américo Maciel. E ele que veio aqui, né? E eu tive o privilégio de pregar a primeira mensagem desse templo. Não é bonito? Como que eu vou esquecer? Ele falou, você vai me acompanhar? Eu achei que ele ia pregar. O pastor Américo chegou aqui e ele falou, pastor, a casa está cheia. Eu falei, se tivesse vazio, cheio, Jesus está no templo. Minhas pernas tremeu, irmão. Mas eu fico muito grato, porque para mim foi uma honra que o pastor Américo, um pastor muito querido, nos deu. Que Deus abençoe. Há certo tempo eu não vi, eu me lembro que a última vez que eu preguei aqui, que eu marco as mensagens, eu preguei sobre a mulher de fluxo de sangue. E hoje nós vamos falar sobre outra mulher. Mateus capítulo 15. Sobre a mulher cananeia. Não trouxe a patroa, porque nosso ciclo de oração, o congresso é sábado e domingo. Elas estão fazendo o último ensaio lá, vão decorar a igreja. E amanhã eu estou pregando, não vai ter culto, porque elas pediram para enfeitar a igreja. Hoje, né? Estão só ensaiando, por isso eu venho aqui. Amanhã eu estou ali, junto com as irmãs, na abertura do congresso do Jardim de Vinolândia, onde eu fiquei 6 anos ali, adorando a Jesus, e é uma alegria ter sido convidado para estar na abertura do congresso. Estou quase pondo meu óculos, viu, irmão? Meu Jesus amado, agora cheio. Versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede-a, essa que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. O que ela fez quando ela chegou? Adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. O que ela disse? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Que palavra profética, verdade ou não? Uma palavra extremamente conhecida da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. Noite de frio, uma noite gostosa, agradável, mas o frio não impede a gente de adorar, né? Eu que pastorei, eu sempre digo, se tiver um frio desse e nós fomos convidados para um casamento no churrasco num sítio, quem é que falta, irmão? Diga! O povo se encapota tudinho, ele já vai pensando no churrasco que ele vai comer, não é? Quem que não gosta de uma boquinha livre? Então nós estamos sempre aptos para algumas coisas, para outras sempre tem uma resistência. Mas pode estar chovendo, nós estamos no casamento do buffet chique, nós dá um jeito, varão. Dá ou não dá? A gente sempre se ajeita, mas quando é para Deus a dificuldade aparece. Mas Deus é tão bondoso que Ele nos ama, que mesmo assim Ele vai nos fortalecendo para a gente vencendo barreiras e o nome dele ser glorificado em nossa vida. Essa história conta no contexto de uma mulher que não tinha em sua época possibilidade alguma de entrar num templo como hoje e adorar Jesus. Porque ela tinha um problema muito grave em sua casa. Qual era o problema? Uma filha endemoniada. Nós conhecemos a lei mosaica, sabemos que na época da lei, uma pessoa que tinha um pecado nesse peso, como um leproso, um endemoniado,
a lei mosaica dizia que ou a pessoa estava em pecado, ou a maldição dos pais havia recaído sobre os filhos. Então a pessoa era impura, imunda. Ela era colocada para fora da cidade e não podia jamais prestar um culto. Quando você olha Jó, quando Jó está naquela prova muito grande, quando ele vai pegar um caco de telha, onde ele foi pegar esse caco de telha? A Bíblia diz que em cima das cinzas, e ele limpava as feridas do seu corpo. Porque na época da lei, o que acontecia? O sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e oferecer a Deus os sacrifícios. Isso mudou quando Cristo se prostra por nós como cordeiro, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo. E hoje aqui no Vila Industrial nós temos a liberdade de adorar e bendizer ao nome de Cristo. Mas naquela época, o sacerdote é que sacrificava em prol das famílias, que levavam os animais puros, sem mácula. Mas quando era feito o sacrifício, o que acontecia com as cinzas era levado para fora do arraial, lugar onde se juntava a cinza. O que era cinza? Uma analogia, uma simbologia do pecado. Ali Jó estava se raspando. E quando eu vejo esse contexto bíblico, na época uma pessoa como ela tinha que estar nesse lugar de desprezo, onde Jó passou injustamente até que Deus mudasse a sua história. Então essa mulher tinha um problema muito grande. Ela não conseguia ter uma solução. Mas observe, uma pessoa que tem um propósito na vida, ela vai romper barreiras. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, Jesus sabe. Mas se eu saio da minha casa com propósito, há um Deus que tem resposta para a nossa história. É assim que Jesus faz. E essa mulher então precisava ter uma solução. Imagina uma mãe ter uma filha, um pai endemoniado. Ela olha tentando acalmar o filho lá espumando de um lado para o outro, aquela tristeza de alma, e nada acontecia. Então observe, ela não podia ir num culto porque ela era repreendida. Era de uma nação pagã que não tinha comunhão com Israel. E na época de Deuteronômio capítulo 28 vai falar que havia algumas diferenças nas vestes que dividia a tribo. De longe, uma tribo reconhecia a outra porque tinha suas túnicas, mas havia alguns detalhes diferentes. Essa mulher, a longe alguém perceberia que ela não fazia parte da nação de Israel. A Bíblia não diz se ela tinha esposo, se ela não tinha, só relata que ela tinha um grande problema. E o que acontece? Ela precisava ir atrás de um Deus que resolveria o seu problema, mas um Deus que para ela era desconhecido, porque ela ouvia falar desse Jesus Cristo que estava pregoando a palavra. Mas quando ela vai ao encontro de Cristo, observe, ela não tinha liberdade espiritual, não tinha liberdade alguma, a sociedade a repugnava. E ela vai ao encontro de Cristo. Onde ela deixou o problema? Deixou em casa. Precisou, quem sabe, trancar a casa, deixar a filha endemoniada e partir ao encontro de Cristo que ela nunca havia visto. Houve fé no coração dessa mãe para que pudesse mudar a sua história. A Bíblia vai relatar que ela vai, mas observe o que eu disse no princípio da mensagem. Ela não saberia de que maneira ela seria recebida pelos discípulos, porque Moisés dava liberdade até de apedrejamento. Ela não poderia adentrar diante de um altar, diante de Cristo, porque era uma mulher repugnada, era uma mulher leprosa, uma mulher maldita segundo a lei de Moisés. E ela vai, porque quando há um propósito, ela guarda no seu coração aquilo. Ela queria algo diferente, ela foi em encontro daquele que poderia fazer algo diferente para a sua história. E quando ela chega, imagina o cenário, ela sabia que se alguém fosse a repudiar, ela podia ter sido apedrejada. Então ela vai, e não era como hoje, que você tem um cartaz bonito com a sua foto, divulgando o ciclo de oração. Naquela época, como encontrar Cristo pregando de Judá e Israel? Não era uma tarefa tão fácil, mas eu quero imaginar e conjecturar que na época onde Jesus passava, a Bíblia diz que havia, pastor Davi, um ajuntamento de pessoas. Onde Jesus estava, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os coxos se levantavam e o nome do Senhor era glorificado sobre a terra. Então naquela época, todo mundo para encontrar com Cristo olhava de longe. Onde havia uma multidão de necessitados, quem estava no meio? Jesus Cristo. Não mudou o cenário. Jesus está onde há pessoas necessitadas. Se além de mim você necessitar da graça, da bondade de Deus, você está no lugar certo, porque a casa do pão tem sempre o melhor para a nossa história. Exaltado seja Ele. Então essa mulher vai ao encontro de Jesus. E quando ela vai chegando, imagino que ela percebe que Jesus estava ali pregando. Quem está ao redor? Os discípulos.
Não é isso que o texto vai dizer? E os discípulos olhando para ela, disseram: ô mulher abençoada, chegue mais, Jesus está aqui, quer um pão, uma água no deserto? Foi isso que eles fizeram? Não. A Bíblia diz que eles repreenderam aquela mulher, porque aquela mulher não fazia parte de Israel. Então olhe bem a situação daquela mulher. Uma filha endemoniada, uma situação difícil. Ela vai encontrar com Cristo. Aqueles que representavam Jesus Cristo queria bater na mulher. Ela podia dizer: eu vou voltar para casa, porque diz que esse Jesus é amoroso, é um Jesus que cuida. Olha os discípulos dele. Ela estava ali numa situação difícil, a ponto de apanhar, mas dentro dela tinha uma chama que ardia. A luta e a dificuldade que você está passando não pode ser maior do que a esperança que você tem, que o Deus de Israel é poderoso para mudar a sua história. Nesta noite, acredite, Deus é Deus que ainda muda a história. Exaltado seja Ele. Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquela mulher então venceu a primeira barreira, que era passar para os discípulos. E ela precisava fazer com que Cristo anotasse. E o que vai acontecer? Quando ela chega até Jesus, e ela não sabia como Jesus iria tratar ela. A Bíblia diz que ela chega até Jesus, a primeira coisa que ela faz, ela adora Jesus. Eita, olha o mistério. Não tinha liberdade de culto, não podia entrar diante de Jesus, mas a alma estava ferida. Era a última esperança daquela mulher. No meio de uma multidão, a diferença em quem adora e quem busca Deus de verdade da multidão é muito clara. Porque no meio de toda aquela multidão, ela prostou-se e adorou. Não adianta fazer parte de uma multidão de igrejas se eu não tenho a sensibilidade para adorar e bendizer o nome de Cristo. Às vezes o culto para você pode estar frio, mas está cheio de gente, pastor Davi, que já tocou em Jesus naquele culto, que para você é frio. Quem move a mão de Deus somos nós. Exaltado seja Ele. Leforgue, Renabaia soui. O necessitado que move a mão de Deus. A mulher do fluxo de sangue que eu preguei aqui a última vez é clara. No meio daquela multidão, ela só encostou as últimas esperanças dela. Eita, Jesus parou. Alguém me tocou. Enche forgue. Anaia somonteui. Remende fogo, ele está na casa. Eita, que eu sinto Jesus no ambiente. Alguém me tocou porque saiu virtude. Seu toque é diferente. O meu toque é diferente. Nesta noite, não importa quem deixou de vir, você veio, papai está na casa. Não saia sem tocar nele nessa noite. E a mulher de fluxo de sangue, ela se joga. Imagino ela prostrada na ansiedade. E agora? O que esse homem vai fazer comigo? E Jesus para. Porque na onisciência de Cristo, desde a eternidade, ele sabia que ele teria um encontro com essa mulher. Imagina um Jesus alegre. E dizendo: estou ensinando meus discípulos, mas eles não aprendem nada. Estou aqui ensinando eles, e eles querem bater na mulher. E observe. A mulher não chegou para Jesus e falou: Jesus, quem é o Jesus aí? Sou eu, mestre. Jesus, o senhor toma cuidado com o seu discípulo, tudo desviado, viu? O senhor fala que o senhor é amoroso, queria apanhar aqui, ó. O senhor tem que discipular esses homens aí. Foi isso que ela fez? Foi nada. Quando eu quero alcançar algo, eu não vou olhar para o momento. Quando eu quero alcançar algo, eu vou olhar lá na frente. Acima do momento que você está passando, tem um Deus que está no controle de todas as coisas. É assim. E quando ela adora, aí Jesus vai começar a abrir um diálogo com ela. Observe o texto. Aquilo que parecia estar difícil, Jesus vai arrochar mais ainda. Porque Jesus olha para ela, naquele ato de fé, por dentro o coração dele palpitava. Mas o que ele vai dizer para ela? Não é bom pegar o pão
e deitá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Olha, ela disse, agora que arrochou, porque ela foi lá para ter uma resposta de Deus. Deus vai e aperta. Arrochou, mulher. Mas ela entrou naquilo que Cristo havia falado. Ela vai dizer o que? Jesus, até os cães comem das migalhas do seu céu. Porque na época de Israel também sempre foi um padrão os cachorros estarem próximos dos seus donos. Então fica observando quantas pessoas que querem obter vitória de qualquer maneira, sem buscar Cristo. Quem é que disse que viver o Evangelho às vezes não tem dias de luta, dias de amargura de alma? Quando o salmista diz em Salmos 35 que o choro pode até durar uma noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer, porque ele passou por aquilo e traz para nós a nossa consciência que há dias de choro, mas há dias que Deus se revela. Quando mesmo o salmista no Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições de um justo, mas de todos o Senhor o livrará. Não me importa do jeito que você entrou, eu acredito que Deus está controlando a tua história. Deus é poderoso para mudar tudo nesta noite e o nome dele ser glorificado na terra. Eita, glória! Tem experiência que a gente passa que a gente não queria passar, mas a propósito, essa mulher queria uma restauração. Onde ela deixou o problema? Ela levou o problema até Jesus? Não, o problema ficou lá na casa dela. Ela foi interceder pelo problema. E eu fico pensando, às vezes eu passo por lutas, por dificuldades, como todos nós passamos, e Deus nos acorde no momento que a gente precisa. Tempos desses, não muito distante, meu neto não pôde vir, mas eu tive um testemunho, impactou minha vida, pastor Davi. Nossa ceia era um dia de ceia, nós ceamos no domingo, e eu cheguei na ceia da igreja com a minha esposa, minhas filhas trabalhando no shopping, chegando tarde. Aí eu cheguei, eu, minha esposa e meu neto, mas na minha casa. Meu netinho com 5 anos, no domingo de ceia, falou: vovô, hoje vai ter pizza? Eu estava naquele dia provado, sabe? Eu falei: meu Jesus, logo hoje? Não é hoje dia da ceia, eu sempre compro pizza na ceia. O moleque sabia, filho de italiano, né? Porque eu sou filho de italiano, ele sabe como que é, né? É mistério. Aí eu falei: o que eu vou falar para essa criança? Aí eu fui brincar com ele, fiz ele entrar numa analogia meio que ele não ia entender nada. Falei: o vovô está desprovido de recursos. Você acha que uma criança assim, quando vai entender o que é isso? O que é desprovido de recursos? Eu falei: o vovô está duro, rapaz, tem dinheiro não. Ai, vô, mas logo hoje, espera o dia da ceia para não comer uma pizza? Tem jeito não? Falei: só tem um jeito. Qual é? Você não está aprendendo na escolinha dominical? Falar com o Papai do Céu? Eu estou. O que eu faço? Pede para o Papai do Céu. Pede para Ele. Eu não sabia como agora eu estou emocionado, se eu chorava de tristeza ou de alegria. Mas meu netinho foi no sofá. 5 anos, falou assim: Papai do Céu, só manda uma pizza para nós. Quem aguenta, que avô aguenta, que pai aguenta. Nós fomos para o culto e ele falou: muito obrigado. Aí minha esposa foi choramingosa para a cozinha, porque quem quer passar por luta, irmão? Mas eu aprendi que na luta, se nós entrar debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós vamos descansar, porque Deus é fiel. Eita, deforque, Jesus está na casa. Alamande reu alabadiassuri. E quando eu chego na igreja, eu ministro a ceia. Sempre gostei de chegar cedo. Aí quando eu termino a ceia, meu neto está atrás pulando igual saci no carro. E minha esposa emocionada. Eu via 35 anos juntos, a gente sabe quando é um show de alegria, quando não é. Eu disse: que foi? Se eu falar, você não vai acreditar. Eu diga que eu já estou ficando ansioso. E ela me passou uma importância. Nosso irmão diácono Clemente, poucos dias depois, partiu para a eternidade. Chegou na minha esposa e falou assim: pastora,
Eu estava orando aqui, quando eu abri a igreja, junto com os irmãos. E Deus me tocou a trazer esse valor para o senhor dar para o seu esposo. Deus disse para você comprar pizza do seu neto. O que sobrar tu gasta, mas sai daqui e vai comprar pizza do menino. Você crê que Deus é Deus de provisão? Ela manda forgue na gaia céu. Reminde, réu, alabá e assure. O mesmo Deus está aqui no Vila Industrial nesta noite. Se você quer, sinta a presença dEle. Réu e rende forgue. Jesus ouve. Jesus responde. Essa mulher clamou, adorou sem saber a resposta, e Deus apertou. Tem coisa em nossa vida que parece que quanto mais nós somos provados, mais aperta. É verdade ou não? Tem situação que a gente passa, mas quando o apóstolo Paulo vai dizer: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais eram as marcas do apóstolo Paulo? As experiências que ele havia vivido, pastor Davi, com Jesus. Então o que você está vivendo hoje não é para te matar, é para marcar você. E cada marca que você vence, mais credenciado para chegar ao céu você está. Você pode derramar uma lágrima hoje, mas o Deus que enxuga do rosto toda lágrima vai estar contigo nesta batalha. Exaltado seja Ele. Oh glória! E essa mulher então vai ali conversar com Jesus. E quando Jesus disse para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela vai dizer: sim, Senhor. Olha, parece uma frase tão insignificante. Ela não era crente, irmão. Era uma pagã. Quando ela fala sim, Senhor, numa analogia do texto, ela está reconhecendo Cristo como o Senhor dela. Olha, muitos crentes não crendo, a mulher vem lá, uma mulher pagã, e diz: sim, Senhor. Eu sei que o Senhor é Senhor desse povo aí, mas se sobrar umas migalhas para mim, eu quero servir ao Senhor mesmo diante da luta que eu estou passando. Sabe, às vezes nós estamos na casa e deixamos de reconhecer o senhorio pleno e perfeito de Deus, reclamamos de tudo. A mulher veio de fora, deixou lá na casa dela um problemão, mas ela olhou para os olhos de Cristo, imagina, debruçado em seus pés, reconheceu que aquele homem era o santo genuíno de Israel. Jesus, quando olha aquilo, para no cenário e pensa. Jesus no coração dele já dizia: que mulher de fé. Porque com essa luta, porque Jesus sabia o que ela estava passando, porque Jesus era onisciente. O povo que estava ali apedreja: joga essa mulher daqui, Jesus. Alguns diziam: o que ele vai fazer com ela? Mas Jesus Cristo é Deus que quebra protocolos. Há coisas que você quer que seja do seu jeito, mas a última palavra vem do Deus de Israel, que criou os céus e a terra. O agir vem de Cristo, o mover vem dele, a maneira que ele vai trabalhar, para mim pouco importa. O que importa é se no final do processo Jesus vai ser glorificado e eu vou poder dizer: só Ele é Deus sobre a minha vida. Você pode ter entrado aqui provado com uma grande luta, saia daqui em posse da vitória que Deus já tem preparado para a tua história. É assim que é o Evangelho. Eclesiastes capítulo 3 diz o que? Que é tempo determinado por Deus para todas a humilhação essa mulher passou, mas ela perseverou, porque em casa ela tinha um grande problema. A luta, se a gente quer desistir, não pode não. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra que você era. Deus lavou você com sangue, te deu novas vestes, te colocou aí onde você colocou um novo cântico em seus lábios,
colocou essa presença real que está em nosso meio nesta noite para que você desfrute dela. Ele disse: você não vai ficar órfão. São João 14, 26, quando ele sobe a eternidade, ele disse: eu vou deixar com a igreja o Espírito Santo, o Consolador, que vai te ensinar todas as coisas. Quando nós estamos tristes, ele já vem, nos envolve. Se não tem palavras, a Bíblia diz que ele intercede por Jesus até com gemidos inexprimíveis. Eu posso não saber falar uma palavra, o Deus que sonda está na casa e ele está ouvindo o seu clamor da alma, aflita e angustiada, exaltado seja ele. Deus trabalha em favor daquele que nele espera. 64:4 de Isaías. Quem acha que Deus não conhece? Deus conhece você. Ele diz para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O que ele diz para Jeremias? Ainda antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já lhe chamava pelo nome. É forte ou não é? Diga. Ele disse para Isaías 49:15, se não me falha a memória: Isaías, pode porventura uma mãe que gerou filho no ventre se esquecer? Isaías viu que era pesada essa pergunta, pois Deus respondeu: Isaías, se um dia a sua mãe que carregou você no ventre se esquecer de você, saiba que eu jamais me esquecerei de ti. Pega esta palavra. O Deus que trouxe você nesta noite conhece a tua história. O Deus que colocou você nesse banco nesta noite está dizendo: eu ainda quebro o laço, corto lança, ainda preparo uma mesa no deserto diante do teu adversário. Não me importa do jeito que você chegou, o Deus de Israel está contigo na peleja. Esta peleja não é sua, senão de Deus. Se você pega essa palavra, segure no seu coração e glorifique ao nome dele nesta noite. Às vezes nós passamos por alguns momentos. Essa mulher precisava conhecer o Deus que fazia coisas grandes. As lutas só nos proporcionam momentos de intimidade com Deus. Quem é que está na prova não fica mais íntimo de Deus, verdade ou não? Às vezes vai tudo bem com nós, aí tem um ai aqui, você fala Jesus, outro ali. Tem gente que nem lembrava mais qual era o horário das consagração. Aí ele vai na irmã, está tendo consagração aí, faz 30 anos que tem. 30 anos, ixi, faz tudo esse tempo que não vem, hein? Chega às 8 aqui, vem orar com nós. Né? Deus aperta para a gente não perder o caminho. Para não perder o caminho. Ciclo de oração, na época que eu me converti, a igreja era cheia de doutrina. Eu não sou saudosista, não. De terça-feira, quando era de 7 e 10 da noite, não tinha mais lugar, não. 7h20, o povo está tudo aqui. Hoje, a rede social trouxe benefícios e malefícios para a igreja. Porque às vezes nós gastamos tanto tempo com rede social. Tem um dado alarmante, pode procurar na internet. Nós somos o segundo país do mundo que mais navega em rede social. Mas eu quero crer, e diz que o brasileiro navega por dia em torno de 5 horas. Se Jesus é a primícia, se for um crente que navega 5 horas por dia, ele deve orar pelo menos umas 5 horinhas. Ora, pega essa palavra. Se ele tem tempo para ficar 5 horas no Face, no Insta, no WhatsApp, então ele tem que ter. Se Jesus é a primícia dele, ele tem que entregar para Jesus o melhor. Se ele fica 5 horas navegando, cuidado para não morrer afogado, hein? Navega demais na internet para acabar morrendo afogado. Mas Jesus olha para tudo isso, ele não condena ninguém. Jesus ainda sempre dá uma oportunidade de melhora para nós. O amor de Cristo é incompreensível, é incomparável. Nós erramos, mas a Bíblia diz que Deus está sempre com as mãos estendidas quando nós queremos tomar um novo rumo. O Deus que nos alistou para uma grande obra permanece fiel e inabalável com a nossa história. Essa mulher então, ela vai escutar de Jesus aquilo que ela precisava. Jesus, quando vê ela se humilhar, o que Jesus fala no versículo 28? Mulher, ó mulher, grande é a sua fé.
seja isso feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora sua filha ficou? Vamos para a parte final da mensagem. Essa mulher deixou a filha dela aonde? Aonde? Quando ela recebe a palavra de Cristo, Jesus vai para casa, seja feito isso contigo para como tu desejas. Ela tinha visto a filha curada? Claro que não. Porque a filha dela estava onde? Em casa. Então aquela mulher criou uma raiz de fé tão grande que ela foi embora. Imagina que Deus acalmou o coração dela. Fique pensando na ansiedade dessa mulher voltando para casa para encontrar sua filha. Já pensou nisso? Ninguém já estava meditando nesse texto por mais de vezes como eu meditei. Jesus é verdade. Falei com a minha esposa, para e pensa. Ela falou, ela poderia ter pensado, mas será? Ele falou, vai que está feito conforme minha vontade. Mas eu nem falei para ele o que eu tinha. Como assim? O texto diz que ela disse, Jesus, eu vim aqui que minha filha está endemoniada. Falou isso? Jesus falou, vai embora. Conforme o seu coração eu já agi. Eu imagino que cada passo dela voltando para casa, havia um misto de ansiedade, de preocupação. Imagine se fosse comigo. Não sou super crente não. Eu disse, Jesus, eu estou crendo no mistério. Mas enquanto eu não abrisse a porta... Porque tem coisa que a gente meio tomando, vamos ser hipócritas, verdade não? Jesus está fazendo, mas você quer ver. Né? Um milagre. E essa mulher foi embora. E ela sabia que a oportunidade que ela tinha tido de encontrar Cristo foi aquela. Ela não sabia quando ela poderia voltar. E ela foi-se. E eu quero crer que quando ela chega em casa, imagina a alegria de ver uma filha que outra hora estava possessa de demônio. Naquele momento, ela vê a filha sorrindo. Mamãe, Anaia Seui, Endre Forgue Nagaui Assomonteui. Sabe qual é o mistério? Ela precisou levar a filha até Cristo? Não. Enquanto ela adorava, Jesus já tinha passado na casa dela. A mensagem para nós nessa noite é essa: você está aqui adorando, Deus já está passando na tua casa, no teu celeiro, na tua família. Deus está acalmando a tempestade casa. Deus não mudou. Se você crê nessa palavra profética, você vai chegar em casa, vai ver a diferença no teu esposo, no teu filho. Deus ainda entra em celeiro, abre porta onde não tem. Pega esta palavra e adore a Ele. Ela mandiaia céu e a camanchore. Ele não muda. Ele é imutável. Mas nós queremos desistir. Não desista não. Na pouca força tu tem guardado a palavra. E é coisa linda quando Jesus muda a história, verdade ou não? A gente recebe aquele fôlego novo. E essa mulher deixou para trás uma multidão de pessoas que só cercavam Jesus. Mas ela foi e creu. E a resposta vem. A resposta vem. Porque Deus é fiel. Acalma o seu coração. Deus tem resposta para você. Descansa a sua alma, porque Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nosso coração fica tão atribulado, irmão. Mas Jesus está no controle, sabe? Tudo está na mão dele. Então às vezes nós ficamos buscando de Deus a resposta. Essa mulher é um exemplo. Ela não falou o problema que ela tinha, enfrentou todas as adversidades. Não sabia qual seria a resposta de Cristo. Mas ela precisava de uma intervenção divina. Tem dias que é assim. A gente tem um problema tão grande, não adianta correr de um lado para o outro. Eu vou aos pés de Jesus.
Enquanto eu estou adorando, eu creio que o céu já está se movendo ao meu favor. Enquanto você está aqui adorando nessa noite fria, perceba o céu se movendo em favor da tua história. Se você está sentindo a glória de Deus na casa, se eu fosse você, eu adorava, eu glorificava e sentia essa presença santa e agradável que é a presença de Deus no ambiente nesta noite. Tenamandi forgi. Onde Helwi Rabácia Keminia Manchou Manahai. Coisa linda, Jesus. Arai, acalma o seu coração. Deus não tirou você para fazer você morrer nesse deserto. Deus é Deus que está por tudo no lugar nessa noite. Pega essa palavra. Vai ter mudança na sua casa. A palavra é essa. Tem mudança lá dentro. Eu quero ver você vir aqui com teu esposo, pastor Davi. Olha ele aí. Quantas orações. Enquanto você adora, Jesus está quebrando todo o laço e dando vitória para a tua vida. Às vezes nós não temos as provações que eu passo, os milagres, os momentos marcam a nossa história. Tem situações que a gente não entende. Na ocasião, mais de 20 anos atrás, eu passava com o Sandrinho, eu pregava e cantava, eu rodei muitos lugares. E nós estávamos passando numa tarde, minha filha pequenininha, para deixar na casa da minha cunhada, ali no pé da rua 13, aqui perto. E era no sábado. E quando eu ia passando, pastor Davi, tinha um moço com o corpo metade na rua e metade na calçada. Eu falei, quem passar aqui vai atropelá-lo. Ele está totalmente possesso. Aí eu olhei para o Sandrinho e falei, vamos parar o carro, vamos tirar esse moço dali. Tiramos ele com cuidado, colocamos ele na calçada, ele estava embriagado. E aí, naquele momento eu estava perto de um bar e as pessoas diziam, vocês são crentes, né? Só crente sem juízo para fazer isso com o moço. Isso dá um trabalho aqui para nós, que o carro mate ele logo. Olha só como estava. Eu acalmei ele, sentou, tomou um pouco de água, mas quando eu olho do lado, tinha uma seca de madeira naquela época e uma moça chorando. Eu disse, vocês são crentes? Nós somos servos de Deus, sim. Vocês podem ir na minha casa? Olhei para o Sandrinho, é longe? Não, na rua de baixo aqui. O senhor pode ir lá? Posso, sim. Quando eu cheguei nessa casa, o esposo dela na época, todo mundo sabe quando começou a doença HIV, não tinha uma cura estabelecida. O esposo dela estava pesando 40 quilos, pastor Davi, todo esverdeado, à beira de morrer. Aí ela falou assim, o meu esposo falou que quer entregar a vida para Jesus. Deus usou um maltrapilho, um bêbado, um desprezível, que às vezes a gente não valoriza, para encontrar aquele moço. Ele disse, eu quero ser crente. Falei, eita glória, posso aceitar Jesus? Falei, só se for agora. Aí ele levantou as mãos, assim, com muita dificuldade, e nós, embreados em lágrimas, aí fomos entender o mistério. Oramos por ele, e ele queria um culto. Eu não perdi tempo, no domingo pela manhã, tirei os irmãos da escola dominical, quando terminou, fomos lá. Eita, culto maravilhoso, foi o único culto que ele teve, único. Aí ele falou, eu quero que tire essas estátuas daqui, que ele tinha umas 30, que ele era espírito. Tinha uma irmãzinha que estava na igreja, mas não estava em Cristo. Só tira daqui, eu falei, só se for agora. Aí a irmã falou, pastor Sandro, vai não, que isso é perigoso. Me dá uma marreta aí. Que gosto, da cabeça para baixo. Quebrei tudinho, joguei no rio que tem ali na rua 3. Quando foi domingo, 8 horas da noite, Deus levou aquele homem para si.
Sabe por que eu dei esse testemunho? Quando Pedro viu Jesus pegar a bacia para lavar os pés dele, ele se indignou com aquilo. O que Jesus falou para ele? Pedro, que faço eu agora, tu não sabes. Então lá na frente eu vou revelar para você os meus mistérios. Então a luta que você pode estar passando hoje, você pode não estar entendendo nada, nem eu. Mas lá na frente tem revelação de Deus para a tua história. Essa mulher não entendeu o processo, mas um dia ela entendeu que Cristo estava na situação e no controle. Então nesta noite eu vim trazer essa palavra de fé profética para a tua história. Calma o seu coração, que Deus está controlando tudo, tudo, tudo. Ei, se coloca de pé. Posso fazer uma oração, pastor? Amante da minha alma, tu és fiel, Senhor. Eita Jesus. Tu és fiel. Eu não sei se aqui tem o costume às vezes de vir aqui na frente orar. Se tiver, pode vir. Eu gosto de orar pela sua família, pela sua casa. Se você crê nessa palavra, vem aqui na frente, eu quero orar. Enquanto nós estivermos orando aqui, Deus vai visitar a sua casa, nesse propósito que Deus tem que mudar a história. Crê nessa palavra. Essa palavra é profética para quem crê, irmão. Crê no invisível, naquilo que você não está vendo. Deus sabe o que você deixou lá para trás. Deus sabe como está a tua história. Que nesta noite a mão dele esteja estendida sobre você. Eu estou aqui, mas eu creio que Deus já está visitando a minha casa, dando saúde, dando vida, soprando sobre o meu arraial. Então, feche seus olhos, estenda as mãos aqui para o altar e vamos orar por essas vidas. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos ao teu nome nesta noite, na beleza da sua santidade. Está aqui essas vidas diante do teu altar, que crê nesta palavra profética, que só possa, ó Deus, estar estendendo as mãos sobre eles nesta noite, assim como aquela mulher se humilhou, enquanto ela adorava, solicitou a casa dela, e libertou a sua filha nesta noite, por esta palavra, visita o lar da tua serva, do teu servo, muda o que está fora do lugar e coloca tudo no lugar, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa essas vidas ao pastor Davi, à igreja da Vila Industrial, a todos que não puderem estar presentes, que sejam alcançados nessa noite por tua graça e bondade. É que eu peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde em todo o tempo. E aquietai-vos e sabei que Deus é Deus sobre a terra. Deus abençoe a todos em Cristo. Que culto maravilhoso, né, irmão? Há quanto tempo aconteceu isso com essa mulher? Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos estar ouvindo esse testemunho, né? Enquanto a gente viver, a perseverança dela, ela não se preocupou com a multidão que estava à frente dela. Ela estava buscando a saúde da sua filha. Então, glória a Deus por isso. Que nós possamos também ser essa mulher de fé, buscar a presença do Senhor para alguém que a gente ama mesmo, né? Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade, por cada irmã que esteve aqui, que está aqui conosco, e eu já devolvo para o pastor. Bem? Meus irmãos, que noite abençoadora, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Santo. Obrigado, pastor. Deus continue lhe usando como tem usado nessa noite. Que a mão do Eterno permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Deus te abençoe e leva paz para a congregação. Foi bom você ter vindo a esta casa. Meus irmãos, quero agradecer a presença de todos nessa noite. Que Deus possa abençoar
cada um com bênção do céu. Lembrando que o próximo sábado nós temos culto com os varões, né? Os varões da nossa igreja aí. Então não deixe de participar, venha participar do culto com os varões. Domingo de manhã temos oração, a escola bíblica dominical. E às 10 horas nós temos ali na nossa igreja sede a nossa reunião de obreiros, né? Onde está sendo convocados os líderes, os regentes, toda a igreja está sendo convocada, dentro do possível, esteja ali participando dessa grandiosa reunião de obreiros. E à noite, o nosso culto de missões. Fiquemos de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite, ser grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Deus abençoe as irmãs do ciclo de oração desta igreja. Nós temos aqui, meus irmãos, um trabalho de oração. Irmão Sandro estava falando do trabalho de oração. Todo dia de manhã, de terça a sexta-feira, há um exército de mulher orando nessa igreja. E eu, em particular, eu sou apaixonado por esse trabalho. Um trabalho que ninguém vê às vezes, mas Deus que está no céu, Ele está vendo. E eu louvo a Deus pela vida dessas irmãs. Às vezes você está trabalhando, você está estudando, às vezes você está cuidando de alguém que está enfermo, mas as irmãs estão aqui intercedendo por você. Deus abençoa a tua igreja. Aí à noite o culto é uma benção, ninguém sabe nem por quê, porque as irmãs estiveram orando de manhã. Deus abençoe as irmãs do ciclo de oração, as irmãs da oração. Deus continua abençoando esse grupo aí, que Deus tem usado de uma forma grandiosa. Bem, vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Eterno Deus, soberano Pai, Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade. Pai, queremos, Senhor, te dar graça. Queremos ser grato a Ti por essa noite abençoadora. Pai, eu te dou graça por Tua igreja, por Teus filhos presentes nesta casa, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui te adorando na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo que trouxe essa palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque fomos edificados com a Tua poderosa palavra. Pai, fé foram renovadas nesta noite, Senhor. Promessas foram renovadas, Senhor. Pai, trouxe alento a corações nessa noite. Bendito Pai, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nesta casa. Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, que estamos indo para os nossos lares. Leva-nos em paz, nos guarda, nos livra, acampa o teu anjo ao nosso redor. Pai, vem nos dar uma noite de paz, um repouso seguro na tua presença. Senhor, é a bênção que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, meus irmãos, eu quero justificar a ausência da minha esposa, irmã Eliane, pois ela foi ali às 7, está tendo um ensaio para a CIB, que vai ser lá no Rio de Janeiro. Então, por isso, ela não está aqui conosco, mas ela está bem. Obrigado pela oração, ela se recuperou da gripe que estava, e por essa razão ela não está conosco. Receba a bênção, que ela é do Senhor. O Senhor é o meu pastor, operando esse Deus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, a comunhão e a doce consolação do Santo Espírito de Deus que está conosco, permaneça para sempre. Todos dizemos amém. Está terminado, em nome de Jesus. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor nesta noite.